Olá, alunos! Estamos aqui então para dar a continuidade na nossa disciplina Inglês Técnico. Como eu disse para vocês na aula anterior de apresentação, aqui nessa disciplina nós não vamos preocupar com gramática e nem com pronúncia. O objetivo é você conhecer o significado das palavras técnicas que futuramente você, como técnico mecatrônico, vai encontrar muito nos catálogos, nos manuais dos equipamentos eletrônicos e das máquinas industriais, ok? Então, eu vou procurar aqui traduzir o mínimo possível para o português para você ir acostumando, ok? Bom, então, vamos iniciar aqui a aula 2 e no final eu vou passar um exercício que você vai ter aí uma semana para fazer e me enviar pelo WhatsApp, ok? Bom, nesse slide aqui, nós estamos vendo aqui uma figura que eu não vou falar o que é, né? Para não ter que traduzir, você já começar a compreender sem eu precisar de traduzir. Então, vocês estão vendo o que é isso aqui enrolado, né? Você sabe o que é isso aqui na área de eletricidade, né? Então, isso aqui chama wires, né? O wires é o nome disso aqui, né? Nós estamos vendo aqui em cima, né? Wires, né? Wires. Então a pronúncia é wires, né? Em inglês o I tem esse som parecido com A. Então olha aqui, nós estamos vendo aqui nesse primeiro rolo aqui, green wire. Green wire. Green é a cor, tá? Que eu não vou falar aqui, você já está pensando aí, né? Green é essa cor aqui desse primeiro rolo e o wire é o nome desse negócio aqui, né? Cabo elétrico, né? Fio. Então, fio verde, né? Olha o outro aqui, ó. Black wire. Black wire, né? Black wire. O outro aqui, white wire. White wire, né? Que é esse aqui. Red wire, red wire, ok? Blue wire, blue wire. Yellow wire, yellow wire. Então aqui nós temos aqui, né, 6 rolos aqui de wires, né? 6 rolos de wires, ok? Entenderam então o que é o wire? E aqui nós aproveitamos e fizemos uma revisão das cores, né? Red, que é vermelho, blue, que é azul, né? Ok? Então, entenderam o que é wire, né? Ou então wires. Bom, nesse slide aqui, nós estamos vendo aqui 4 pontas de wires, né? 4 pontas de wires. Então, vamos ver aqui, ó, o nome aqui, o significado lá na eletricidade, quando a gente tem aqui essas cores, né, nos wires, né? Então, esse aqui é ground wire. Ground wire significa fio terra. Fio terra. Igual quando a gente vai ligar o chuveiro lá na nossa casa, né, fazer a instalação do chuveiro, tem o fio positivo, o fio negativo e o fio terra. Então, fio terra ou fio de aterramento em inglês é ground wire. Agora, o vermelho aqui, ó, phase wire. Phase wire. Então, lá na eletricidade, vocês vão ver lá isso na disciplina de eletricidade, na eletricidade tem um fio que é o fio positivo. E ele é chamado fio de fase. Então, em inglês é phase wire, o vermelho. O azul aqui, neutral. Neutral. Ou então, neutron wire. É o fio neutro que tem lá dentro das instalações elétricas. E o preto é return wire. Return wire significa o fio de retorno, o fio negativo. Então, nós temos aqui o vermelho, o phase wire, que é o fio positivo, e o return wire, que é o fio negativo. Então, se vocês observam que em algumas instalações elétricas, de máquinas, de equipamentos, o fio tem 4 pontas. Na tomada, na lâmpada lá na nossa casa, só tem 2 pontas, né? Mas esse aqui é um wire industrial, ok? Então, foi só para a gente ver aqui. Então, ground wire é fio terra, phase wire, fio negativo, de fase, é o fio positivo, neutron é o fio neutro, e return wire é o fio de retorno da corrente elétrica, que é o fio negativo.
Bom, então aqui só quase que para repetir, né, para fixar aqui, o wires, né, o wires, fios ou então cabos elétricos, né? Ground wire, fio terra, né? Esse é amarelo e verde. Phase wire é o fio de fase positivo, vermelho. Neutron ou neutral wire é o fio neutro lá na eletricidade. Esse aqui a gente se pega nele e não toma choque, né? Return wire é o fio de retorno, o fio negativo. Agora, observa que esses fios aqui tem a ponta descascada, tá vendo? Lá na eletricidade a gente tem que descascar a ponta do fio porque a outra parte é de plástico, né? Que é uma proteção para a gente não tomar choque, né? Não dar mau contato. Então todo fio tem que ter a pontinha descascada aqui, a gente descasca o alicate. Vocês vão aprender isso lá na aula de eletricidade e comandos elétricos. Então o que é Beire? Aqui, ó, Beire and wire, tá vendo? Beire and wire significa ponta do fio desencapada. Beire and wire, ponta do fio desencapada. Então aqui nós temos 4, né? Beire and wire, 4 pontinhas descascadas. Então pontinha descascada, repetindo mais uma vez, Beire and wire. Bom, na eletricidade, nós temos ligações elétricas de lâmpada, de tomada na nossa casa, por exemplo, né? Agora, na área da indústria, né, numa escola igual é a Polimig, a gente tem outro tipo de fios, né, que tem 4 pontas. Então, na nossa casa, na área residencial, o fio tem 2 pontas, como vocês estão vendo aqui. Mas para ligar uma máquina industrial, o fio tem 4 pontas, tá? Vocês vão ver isso lá na aula de comandos elétricos, na aula de eletricidade. Aqui eu estou aproveitando que é o inglês técnico, né? Já estou aqui, né? Assim, classificando lá para a área de eletricidade para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então vamos ver a primeira figura aqui, ó. Primeira figura, nós temos aqui um fio, tá vendo? Um cabo que sai 2 pontas, né? Então a preta aqui, em inglês, é negative wire. Negative wire é essa preta aqui. Se bem que essas cores nos fios podem mudar um pouquinho, tá? Negative wire. E o outro aqui, né, o azul claro, é o positive wire. Então eu tenho aqui nesse fio aqui uma ponta negativa e uma ponta positiva. Então na eletricidade sempre vai ser assim. O fio, se tiver 2 pontas, um é o positivo, outro é o negativo, né? Então negative wire, positive wire em inglês. Agora esse conjunto todo aqui, sem contar somando as 2 pontas, isso aqui chama single phase wire. Single phase wire. Então single phase wire é quando a gente vê um fio desse jeito aqui, tá vendo? Com 2 pontas aqui, igual dei exemplo aqui na nossa casa, por exemplo, né? Então, isso aqui, single phase wire, significa fio monofásico. Fio monofásico, ou então cabo monofásico, né? Cabo elétrico, fio elétrico monofásico, tá? Esse símbolo aqui é monofásico, ok? Que significa que ele só tem uma fase elétrica, só liga em 110, por exemplo, né? Agora vamos ver o outro lado aqui que está colorido, né? Aqui, ó, repetindo lá que nós vimos do slide anterior. Ground, que é o fio terra, phase, que é o fio positivo, neutral, que é o fio neutro, e return, que é o fio negativo. Então aqui ele leva um outro nome, ó, three-phase wire, three-phase wire, que significa fio trifásico, fio ou cabo trifásico. O outro lado foi cabo elétrico monofásico, porque só tem uma fase elétrica, por exemplo, 110 volts. Aqui do outro lado, o fio que sai 4 pontas é o fio elétrico trifásico, porque ele pode ser ligado em 127, em 220, em 380 e 420 volts, né? Mas isso vocês vão ver lá na eletricidade. Aqui nós estamos preocupados apenas em ver como é que é inglês o dia que você vê num manual, num catálogo. Então, repetindo aqui, o que é single phase wire? É um cabo elétrico só com 2 pontas, que a gente usa para fazer uma instalação elétrica residencial, igual lá na nossa casa. Agora, o outro lado aqui é o three-phase wire, fio elétrico trifásico, quando a gente vai fazer uma ligação numa máquina na indústria, no motor elétrico na indústria. Então, observa que tem a diferença, né? Ok?
Bom, aqui nesse slide nós vamos começar a ver algumas outras palavras, tá? Em inglês técnico, vocês aí acostumando. Vocês vão ver que no fim dessa aula de hoje, nós vamos ver quase umas 50 palavras, tá? Primeiro vamos ver o que você está vendo nessa figura aqui, nessa foto, né? Um ventilador ligado na tomada, né? Um ventilador ligado na tomada. Então a tomada está falando que é de 110, igual a tomada da nossa casa, né? A 110 é esse fio aqui, que está ligado no ventilador, está ligado na tomada, é um fio monofásico. É um fio monofásico, porque ele está ligado na tomada de 110. Por isso que lá na nossa casa, nós ligamos um ventilador na tomada de 110. Então, o fio aqui, ó, ele só tem duas pontas aqui. Ó, é um fio monofásico. Então, nós estamos vendo aqui um ventilador, né? Um ventilador ligado na tomada. Bom, então, vamos ver aqui, ó, socket. Tá vendo? Socket, ou então socket. Né? Socket. Socket é tomada. Tá vendo? Então, socket significa em inglês tomada, ok? Plugged, plugged. Plugged significa que tem uma tomada ligada na outra, né? Um fio ligado na tomada. Então, o fio ligado na tomada é plugged. O fio está plugado na tomada. Agora, o socket é só a tomada. O wire, nós vimos no slide anterior o que significa, né? O wire. Esse aqui é um wire single phase wire, né? Porque ele é um fio de duas pontas só. O ventilador aqui no plug aqui só tem dois pininhos, né? Por isso que ele é monofásico. Agora, ventilador em inglês é fan, tá? Ventilador é fan. Então, vamos fazer uma frase aqui em inglês? Essa frase em inglês aqui é exatamente o que nós estamos vendo na figura. O que nós estamos vendo na figura aqui? Um ventilador ligado na tomada. Não é isso que a gente está vendo na figura? Um ventilador ligado na tomada. Então, em inglês ficaria assim, ó. The fan is plugged in socket. Então, o que está azul aqui é o que nós vimos aqui, ó. Fan é ventilador, plugged é ligado e socket é tomada. Então, o ventilador ligado na tomada. Então, em inglês, tem muitas palavras que são só para montar a frase, alguns verbos, igual eu coloquei aqui de preto. Então, a gente que quer aprender só o inglês técnico, a gente não precisa se preocupar com essa parte gramatical aqui, né? Igual nesse exemplo aqui. Se eu sei que aqui o fan é ventilador, o plugged é ligado e o socket é tomada, eu já consigo deduzir que essa frase está dizendo que o ventilador está ligado na tomada. Eu não preciso de traduzir essas outras palavrinhas aqui, porque o importante é ter a ideia, não é a tradução certinha da palavra, a não ser que eu vou morar lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, vou dar aula na faculdade de inglês, eu tenho que saber tudo. Mas nós aqui, se saber algumas palavrinhas técnicas, a gente acaba deduzindo a frase. Igual aqui, ó, eu sabendo o que é fan, o que é plugged, o que é socket, eu vou deduzir aqui que essa frase está falando. O ventilador está ligado na tomada, ok? Então a gente vai ver outros exemplos mais à frente, mas por enquanto eu queria que vocês guardassem as palavras que nós estamos vendo aqui, né? Nós já vimos algumas no slide anterior, né? Então aqui socket, que é tomada, plugged, que é ligado, plugado, né? O fio plugado na tomada, fan, que é ventilador, ok? 110, lembra lá da aula passada? Vamos recordar como é que fala 110 em inglês? 110. 110, que seria 110. Bom, reforçando o que eu estava falando no slide anterior, aqui nós temos só como se fosse um ventilador desmontado, né? Só para a gente mostrar. O ventilador ele funciona porque ele tem um motor elétrico, né? Que liga lá na tomada. Então aqui mostrando nessa figura o ventilador desmontado e o motor elétrico que fica ali dentro dele, né? Então esse motor elétrico aqui do ventilador, né? Como é que a gente iria falar em inglês? Electric fan motor. Electric fan motor. Em inglês, a gente sempre fala assim, o adjetivo na frente do substantivo. Por exemplo, se eu quero falar assim, moça bonita, em inglês a gente fala bonita moça. Carro vermelho, a gente fala vermelho carro. Caneta azul, em inglês fala azul caneta. Então aqui, tá vendo? É motor elétrico, mas o elétrico vem na frente, né? Então electric fan, que é fan? Ventilador, né? Electric fan motor.
significa o quê? O motor elétrico do ventilador. E o motor elétrico do ventilador, ele é o quê? Um single phase, ou seja, ele é um motor monofásico, porque ele tem um fio só com duas pontas. Então, esse ventilador eu posso ligar direto na tomada, porque ele só tem lá o fio com duas ou três pontas, né? E chama single phase, monofásico, né? Monofásico. É quando a gente só pode ligar direto na tomada. Então, aqui na outra figura eu estou mostrando uma tomada, que você já sabe como é que chama, né? Socket, né? Então, as tomadas hoje, elas vêm aqui com 3 pinos, mas o terceiro pino é só aquele ground, é o fio terra. Eu posso ligar um aqui de 2 pinos sem problema, né? 2 pinos e 3 pinos é monofásico também, tá? Então, plug, é uma outra palavrinha que está aqui, significa o nome aqui dessa tomada, porque o socket é a tomada da parede. E o plug é a tomada que está lá na ponta do fio, que vocês estão vendo aqui, né? Plug, socket, ok? Então, esse aqui é monofásico também, ou seja, single phase socket. Por que ele é single phase socket? Porque ele só tem 2 pinos e mais o fio terra. Okay? Se ele tivesse 6 pinos, igual aqueles que nós vimos coloridos no outro slide, ele não chamaria single phase socket. Então, em português, falando mais uma vez, o significado de single phase socket é monofásico, tomada monofásico, motor monofásico, ok? Olha, nesse slide aqui nós temos uma foto de uma máquina, tá? Essa máquina aqui vocês vão conhecer durante o curso, lá na oficina mecânica, no segundo módulo. Essa máquina aqui é uma furadeira industrial. Mas em inglês, máquina é machine. Até parece um pouco com português. Machine é qualquer máquina, tá? Machine. Então, machine é uma máquina. Não importa que tipo de máquina que é. Em inglês é machine. Então, aqui nós temos uma foto de uma machine, né? E observa que essa machine aqui, aliás, toda máquina para ligar, ela precisa de um motor. Igual lá no ventilador, precisa de um motor elétrico para ligar o ventilador. Só que lá no ventilador, a gente liga direto na tomada. Então, o motor do ventilador é um motor monofásico, né? Single phase wire. E na máquina, o motor não é monofásico. O motor elétrico de máquina, ele é diferente. Ele não pode ser ligado direto na tomada, igual a gente liga o ventilador. Vocês vão aprender isso lá na aula de comandos elétricos. Aqui eu estou aproveitando o gancho, né? E associando o inglês, como vocês vão ver lá na aula de eletricidade. Então, esse motor aqui, tá vendo? Esse azulzinho aqui é o motor elétrico que liga essa máquina industrial, essa furadeira. Mas eu não posso ligar essa furadeira lá na oficina direto na tomada, porque esse motor aqui é um motor de máquina, ok? Então, o motor de máquina eu não posso ligar na tomada. Agora, por que eu não posso ligar ele na tomada? Porque ele é um motor de máquina, um motor elétrico de máquina, diferente de um motor monofásico de um ventilador, o motor monofásico do liquidificador que nós temos lá na nossa casa, o motor monofásico que nós temos na máquina de lavar roupa na nossa casa. Aquele eu posso ligar direto na tomada. Esse aqui de máquina industrial, máquina que tem na oficina industrial, eu não posso ligar. Então, esse motor aqui, como é que ele vai chamar? Diferentemente do motor do ventilador, ele vai chamar Machine Electric Motor, ou seja, motor elétrico da máquina, que não pode ligar na tomada. Tá vendo o que significa essa figura aqui? Tem um X vermelho aqui, significa o que isso? Que essa máquina a gente não pode ligar direto na tomada. Então, vamos ver como é que ficaria essa frase em inglês aqui, ó. The machine electric motor not plug into socket. The machine electric motor not plug into socket. Isso significa o quê? Ó? O que está preto e vermelho aqui não interessa para nós, não, só o de azul. Machine eu sei que é máquina. Electric motor eu sei que é motor elétrico da máquina. Not significa não em inglês, tá? Not é não no idioma inglês. Plug, nós vimos no slide anterior. Plug é ligar, né? Ligar, plugar. Into é dentro, na. Então, a tradução dessa frase aqui, ó, o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada. O motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada.
Tá vendo? Então, se eu não sei o que é into, o que é esse T aqui, não tem problema. O importante para a gente que está começando a aprender inglês técnico é saber só as palavras técnicas. Porque vendo a figura aqui, eu já consigo deduzir o que está escrito aqui, né? Então, vamos repetir mais uma vez. The machine electric motor not plugged into socket. Ou seja, o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada. Aqui nesse slide aqui, nós vamos recordar alguma coisa que vocês viram de inglês lá quando estudavam o ensino médio, né? Aqui tem uma palavra em inglês, a pronúncia dela é why, igual o mineiro fala, né? Why, né? Why. E tem outra palavra que é because, because. Essas duas palavras, why e because, em inglês, elas têm a mesma tradução, tá? Então, why, se eu traduzir para português, é porquê, tá? Porquê. É igual nós mineiros, quando a gente fala why, é mesmo quando a gente falar porquê, não é isso? É why. Então, why significa porquê. E because também significa porquê. Mas qual que é a diferença de quando eu falo why em inglês, que significa porquê, e quando eu falo because em inglês, que significa porquê em português também? Qual que é a diferença? Então, é essa aqui, ó. O why é porquê quando eu faço uma pergunta. Porquê quando eu faço uma... Porquê? Né? Por que que você vai sair mais cedo da aula hoje, né? Por que que você quer fazer o curso técnico? Então, a palavra why em inglês é todas as vezes que está iniciando uma pergunta. Pergunta em inglês, se traduzir a palavra pergunta em inglês, é question, tá? Question é o sinônimo de inglês de pergunta. E o because? O because também seria porquê, mas é na resposta. Observa que lá no why o porquê é separado, né? Aqui traduzindo em português, e aqui no because é junto. Então, because em inglês, em português significa porquê, mas quando eu estou respondendo. Então, por exemplo, eu vou te perguntar assim, por que você tá fazendo o curso técnico de mecatrônica? Então, aí seria o why. Aí você vai responder because, né? Porque eu quero aprender uma profissão. Então, o why a gente utiliza em inglês quando está fazendo uma pergunta, quando eu quero falar o porquê, e o because é quando eu vou responder a pergunta, que seria porquê também, aqui escreve junto, né? Então, todas as vezes que você vê em inglês o why, está fazendo uma pergunta, tá? Por quê? Né? E because está iniciando a resposta de uma pergunta. Então, a palavra question significa pergunta, e a palavra answer significa resposta. Ficou entendido, então, a diferença de why e because em inglês? Bom, então o why, nós vimos aí no slide anterior, significa por quê, quando está fazendo uma pergunta, né? Fazendo uma pergunta lá, por quê? Bom, no slide anterior, eu estava mostrando para vocês que o motor elétrico de uma máquina, a gente não pode ligar ele numa tomada. Vocês vão aprender isso na aula de comandos elétricos. Agora, o motor do liquidificador, do ventilador, da máquina de lavar roupa, lá da nossa casa, a gente pode ligar direto na tomada que funciona. Então, vamos fazer a seguinte pergunta. Por que o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada? Por que o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada? Então, aqui, ó, essa pergunta aqui, essa question, está escrito aqui em inglês, ó. Why the machine electric motor not plugged into socket? Why the machine electric motor not plugged into socket? Então, qual que é a tradução dessa frase aqui? O que eu falei há pouco agora. Por que o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada? Por que o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada? Então, a pergunta que eu estou fazendo aqui na aula, né? Só para a gente entender. Então, tá vendo? Começou com o why. Para a gente saber que é uma pergunta, embora tenha a interrogação lá. Então, observa que mesmo você não sabendo o que é esse preto aqui, der, e esse into aqui, você consegue ter uma ideia da frase se você estiver por dentro do contexto, você observar a figura, né? Então, dentro do que nós estamos falando aqui, falamos no slide anterior, né? Você deduz aqui, mesmo sem saber palavrinha por palavrinha em inglês, né? Mas você tem que saber que significa o why, que é porque, machine elétrica, motor elétrico da máquina, not é sempre não, né? Plugged é ligado, né? Plugado,
E into é na, ou então dentro, né? E socket é a tomada. Por que o motor elétrico da máquina não é ligado na tomada? Agora nós vamos responder essa pergunta aqui no próximo slide. Lembrando que a palavra pergunta em inglês significa question. Bom, então nesse slide aqui, antes de responder a pergunta, por que o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada, igual a gente liga o ventilador, vamos ver aqui, vamos recordar aqui. O que a gente está vendo nessa figura aqui? Mira na figura para você não ter que decorar a palavra. O que nós estamos vendo nessa figura aqui? Não é o motor elétrico ventilador? Então como é que escreve-se em inglês? Electric Fan Motor. Então, Electric Fan Motor é o que você está vendo aqui na figura. Motor elétrico do ventilador. E ele é single phase, ou seja, single phase significa monofásico, ou seja, ele só pode ser ligado numa tomada com 2 ou 3 pinos, né? Então, single phase é quando eu ligo lá o ventilador na tomada da nossa casa, lá que tem 110 volts. Então, é single phase. Eu não tenho como ligar lá na tomada 110 volts, você pode ligar 380 volts, né? Só posso ligar na tomada 110 volts, ou seja, monofásico, né? Uma voltagem só. Então, single phase é monofásico. Agora, olha do outro lado aqui o motor de máquina, né? O motor de máquina. Então, machine electric motor, né? Motor elétrico da máquina. Então, o motor elétrico da máquina, ele tem aquelas 6 pontas coloridas do fio. O ventilador só tem 2 ou 3, né? Então, ele chama three-phase. Three-phase, né? Esse three é 3, né? Só que a tradução seria trifásico. Trifásico, porque ele não pode ser ligado na tomada. Ele tem que ser ligado de uma outra maneira. Se ligar na tomada, ele não vai funcionar. Já o ventilador, o liquidificador, a máquina de lavar roupa da nossa casa é single phase, monofásico, eu posso ligar na tomada. Então, o motor elétrico de máquina, eu não posso ligar na tomada porque ele é three phase, ou seja, ele é trifásico, ok? E é a mesma coisa, o ventilador eu não posso ligar onde eu ligo o motor elétrico, senão ele queima na hora. Então, então vamos recordar aqui que nós já aprendemos aí um bocadinho de palavra até agora, né? Electric Fan Motor, motor elétrico ventilador. Single phase, monofásico, só pode ligar na tomada. Machine Electric Motor, motor elétrico da máquina. Three phase, ele é trifásico, não pode ser ligado na tomada. No slide anterior, a gente fez aquela pergunta lá, né? Por que o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada? Então, agora nós vamos responder. Então, agora veio o because, né? Because. Because significa porque quando é resposta, né? Because, né? Então, por quê? Porque o Electric Fan Motor, ele é single phase, ele é monofásico. Então, porque o motor elétrico do ventilador é monofásico. Por isso que ele não pode ser, né? E o Machine Electric Motor, o motor elétrico da máquina, é trifásico, three-phase, com essas 4 pontas aqui coloridas. Então, por isso que o motor elétrico da máquina não pode ser ligado na tomada, porque ele é trifásico, three-phase, ele tem essas 4 pontas coloridas. E olha lá o do ventilador, como é que ele é. Ele só tem 2 pontas, né? Lá na tomada eu posso até ter uma terceira, mas o fio só vem 2. Então, single phase é essa figura aqui para ventilador, para liquidificador, para máquina de lavar roupa, para televisão, para computador. O motor da máquina industrial que fica lá na oficina, a ponta do fio, né? O fio tem 4 pontas aqui, chama three phase, ou seja, trifásico. Então, nós não podemos ligar na tomada. Agora, como é que vai poder ligar? Aí nós vamos ver mais para frente. Você vai aprender isso lá na aula de comandos elétricos, ok? Com o professor Eudes. Aqui nós estamos vendo é só o inglês. Então, entendeu por que não pode? Então, nós respondemos uma pergunta aqui, né? Para você ver a aplicação do because aqui, né? Que significa por quê, mas quando eu vou fazer uma resposta. Então, você já entendeu agora, né? A aula de inglês, mas estou aproveitando aqui, estou explicando alguma coisinha de eletricidade também, né? Então, o motor, o Electric Fan Motor, o motor eletroventilador, ele não pode ser ligado, ele é ligado na
tomada, porque ele é single phase, ou seja, monofásico, só duas pontinhas. E o machine electric motor, o motor elétrico da máquina, é um motor grande, né? Ele é bem maior do que o motor do ventilador. Ele é three-phase, ou seja, trifásico. Só pode ser ligado de uma forma especial, porque ele tem aqui 4 pontinhas, né? Não existe tomada de 4 pontinhas, ok? Bom, então nesse slide aqui, né, uma fotografia, né, de um machine electric motor, né, que ele está fora da máquina. Eles podem ser pintados de azul, eles podem ser pintados de preto, pode ser pintado de cinza, tá? Essas cores, azul, ou preto, ou verde, ou cinza. Então aqui ele está fora da máquina. Agora aqui, tem um fio saindo dele aqui, ó. Olha aqui, ó, as 4 pontinhas, tá vendo? Porque ele não pode ser ligado na tomada. Então todo motor elétrico, quando ele está fora da máquina, ele vai ter aqui ligado nele esses 4 fios aqui, para eu poder montar lá na máquina e ligar, mas não pode ser na tomada, né? Então essas pontinhas aqui, elas estão todas pretas aqui, não está dando para ver a cor direito, né? Então seria igualzinho essa aqui, né? Lembra lá do primeiro slide aqui, ó, fio terra, né? Fio fase, fio neutro, fio negativo, né? Ground wire, red wire, neutral wire, return wire. A gente viu lá no primeiro slide. Então, quando eu tenho os fios desse jeito aqui, com essas 4 pontas aqui, ele é three-phase wire, ou seja, trifásico, né? Fios trifásicos, que é para ligar o motor na máquina. Então, repetindo mais uma vez, o que é motor da máquina? Machine Electric Motor, que é three-phase. E o Machine Electric Motor, o motor da máquina, ele tem aqui obrigatoriamente nele 4 cabos, 4 fios, né? 4 wires, né? Que tem as pontas coloridas, porque eles são trifásicos e eles não podem ser ligados na tomada. Então isso é uma coisa que você vai aprender lá na aula de eletricidade, né? Ok? Olha, nesse slide aqui apareceu uma outra palavra em inglês aqui, ó. Em inglês, o H ele tem um som de R, né? É igual quando a gente fala cachorro quente, é hot dog, né? Hot dog. Então, o H ele tem um som de R, quando a gente pronuncia em inglês. E o W tem um som de U, igual quando eu falo o nome de uma pessoa que chama Wilson, né? O Wilson começa com W, é como se fosse um U. Então, a pronúncia aqui é how. 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 Significa como, tá? How. Como eu vou conseguir tirar 10 em inglês? Como eu vou conseguir ganhar na Mega Sena, né? Então, how é como, em inglês, a tradução para português. Então, aqui na figura, o que nós temos nessa figura? Agora eu quero ver quem está bom no inglês aí, dos slides anteriores. Essa figura é o que aqui em inglês? Ah, isso mesmo que você pensou, né? Machine Electric Motor, né? Motor elétrico da máquina. Olha aqui, o motor da máquina, ele tem esse quadradinho aqui, vocês vão ver isso lá na aula de comandos elétricos, e nesse buraquinho quadrado aqui sai 4 pontas de fios, tá? Que são aquelas pontas do trifásico, né? O three-phase. Então, eu falei no slide anterior que o motor monofásico do ventilador, ele só pode ligar na tomada. E o motor da máquina, o machine electric motor, ele não pode ligar na tomada. Se o machine electric motor, o motor da máquina, não pode ligar na tomada, onde é que nós vamos ligar ele? Onde é que você vai ligar ele quando você estiver lá na aula de eletricidade, né? Então, como que nós vamos ligar esse motor elétrico da máquina, já que eu não posso ligar ele na tomada? Então, vamos fazer essa pergunta em inglês, né? Aqui, ó. O how também é quando eu vou fazer pergunta, é igual o why lá do porquê. How plug the machine electric motor? How plug the machine electric motor? Então, o que eu estou perguntando? O que está de azul aqui, você já sabe o que é, né? O plug é ligar, o machine é máquina, electric motor é motor elétrico. Esse D aqui é the machine, a máquina. O how é como. Então, aqui, ó. Como podemos ligar o motor elétrico da máquina? Se ele não pode ligar na tomada, como que eu posso ligar ele então? De que jeito? Então esse how aqui é o como, de que jeito, como é que eu vou fazer, tá? Significa isso o how em inglês. Então, how plug the machine electric motor? Como
podemos ligar o motor elétrico da máquina? O que significa question mesmo? Que eu falei ali no slide anterior? Pergunta, né? Question significa pergunta. Entendeu o que significa o how? Como, né? O why é porquê na pergunta, o because é porquê na resposta e o how é como, mas também sempre numa pergunta. Você vai ver esse how aqui sempre que a frase estiver sendo uma pergunta. Você já viu o how na frente, sabe que é uma pergunta que está sendo feita. Viu o why, você já sabe que é uma pergunta que está sendo feita. Tá bom? Então nós vamos responder agora na próxima slide, né? How plug the machine electric motor. Como que nós podemos ligar o motor elétrico da máquina? How. Então, estão repetindo o how aqui. Tá lembrado de que significa how? Ah, você tá bom de memória, né? Como, né? Como é que é a pergunta que eu fiz lá no slide anterior? Como que nós podemos ligar o motor elétrico da máquina, sendo que não pode ligar ele na tomada, né? Como é que é motor elétrico da máquina? Machine Electric Motor. Tá vendo esse é um quadrozinho, tá vendo? Parece que tem um cofrezinho, tem uma portinha aqui, cheio de peça lá, de peça de fio e peça elétrica. Isso aqui, essa caixinha, chama Electrical Commands. Electrical Commands significa comandos elétricos. O nome daquela disciplina que você já começou a aprender lá com o professor Eudes, né? Electrical Commands. Então, aqui está a resposta, nessa figura está a resposta da nossa pergunta. O motor elétrico da máquina só pode ser ligado no comando elétrico, em vez de ser na tomada. Então, Machine Electric Motor pode ser plugado, né, plug, no Electrical Commands. Então, veja o seguinte, para ligar o motor do ventilador, basta plugar o fio lá na tomada. Agora, para ligar o motor da máquina, eu tenho que ter essa caixinha aqui cheia de componentes. Senão, eu não consigo ligar o motor. É bem mais complicado, né? Por isso que ele tem aquelas 3 pontas, né? Que nessa figura não está aparecendo aqui, porque está do outro lado lá. Então, isso você vai guardar. Todas as vezes que você for ter que ligar um motor elétrico de máquina, lá na oficina, quando você estiver trabalhando como técnico, você não pode ligar na tomada. Você tem que ligar nessa caixinha de comando elétrico. Agora, onde é que tem essa caixinha de comando elétrico? A gente compra? Não, a gente mesmo que monta ela. Monta ela para fazer. Vocês vão aprender isso lá no comando elétrico. Então, vamos voltar aqui, né? O how significa como. A nossa pergunta era como que a gente pode ligar o motor elétrico da máquina. Então, está aqui na figura a resposta, né? A gente pode ligar o motor elétrico da máquina no comando elétrico, ou seja, no Electrical Commands. Então, aquela disciplina que vocês têm lá terça-feira com o professor Eudes, em português ela chama comandos elétricos, mas em inglês ela chama Electrical Commands. Ok? Então, aqui, ó, Electrical Commands, né? Em português, comandos elétricos. Pode ser naquela caixinha ou pode ficar aqui fora da caixinha também. Então, vocês estão vendo aqui embaixo um Machine Electrical Motor, o wire aqui, ó, o wire, né? O wires. E aqui eu tenho o Electrical Commands, tá vendo? Tudo que vocês estão vendo aqui nessa parte quadrado aqui, esse botãozinho vermelho, esse botãozinho verde aqui, isso tudo aqui é o que chama Electrical Commands, é o comando elétrico. Então, o motor elétrico da máquina, ele só vai funcionar se a gente ligar nesse conjunto todo aqui. É muito mais complicado que a tomada, né? Por isso que o técnico mecatrônico aprende isso, né? Então, vamos repetir. O que nós estamos vendo aqui nessa figura de baixo? Um Machine Electric Motor. O que nós estamos vendo aqui, ó? Wires, né? Wires. Aqui está tudo preto aqui, wires. E o que nós estamos vendo aqui, ó? Nós estamos vendo aqui, ó, um Electrical Commands. Então, aqui, ó, todas as vezes que for ligar um motor de máquina, eu tenho que ter esse comando elétrico para ligar. Não pode ligar na tomada. Tá vendo a diferença? Estou dando aula de inglês aqui, você já está até aprendendo eletricidade, né? Tá bom? Então, essa foto aqui, né? Ela mostra que o motor elétrico só pode ser ligado aqui, ó, nesse conjunto de componentes chamado comandos elétricos. Vamos repetir em inglês aqui. The machine electrical motor plugged into electrical commands. Ok? Vocês vão ver aqui isso lá no laboratório de comandos elétricos, tá? Bom, o
o comando elétrico, né, que a gente viu aí no slide anterior, ele pode ficar dentro dessa caixinha aqui, né? Geralmente fica dentro dessa caixinha depois que montou, para as outras pessoas não tomar choque, né? Tem uma caixinha aqui, parece um cofrezinho, né? Ele tem uma chave aqui, igual uma fechadurazinha, né? E tem um outro modelo também que tem aqui umas luzinhas por fora, porque a hora que está ligado o motor, a luzinha verde fica acesa, a hora que o motor estiver desligado, a luzinha vermelha que fica acesa, né? Então, essa caixinha que a gente chama de painel elétrico, painel de comando elétrico, tá? Então, vocês viram aqui no slide anterior que estava o comando elétrico fora da caixinha, mas na prática ele fica dentro dessa caixinha para evitar das pessoas tomarem choque, né? E aqui ele fica protegido, fica fechado, só o técnico, o eletricista que tem a chavinha para abrir aqui. Então isso aqui chama painel de comando elétrico, onde a gente liga o motor da máquina. Agora, como é que é painel de comando elétrico no idioma inglês? Está escrito aqui, ó, Electrical Commands Panel. Electrical Commands Panel. Electrical Commands Panel. Quadro de comando elétrico, painel de comando elétrico. Ok? Vocês vão ver isso aqui também lá na aula de comandos elétricos, né? Quando você chegar numa oficina, mesmo na oficina da Polimig, lá naquela oficina que tem as máquinas lá, tem um quadro desse aqui, igualzinho esse que está aqui, né? Quando liga a máquina, o motor da máquina acende as luzinhas. Electrical Commands Panel. Quadro de comando elétrico, ou então painel de comando elétrico. Aqui dentro fica aquelas peças que vocês viram no slide anterior. No quadro que nós vimos aqui no slide anterior, aquele painel de comando elétrico, tem lá vários botões, né, para a gente apertar. Então vamos ver como é que... Então esses botões que tem lá no painel, a gente chama de botoeira. O professor Eudes vai falar com vocês, botoeira. Então botoeira é os botões que tem para a gente apertar lá para ligar, desligar o comando elétrico, ligar, desligar o motor. Agora, o que é botoeira no idioma inglês? Push button. Push button. O U em inglês tem um som parecido com A, tá? Push button. Então, push button é isso que vocês estão vendo aqui, tá? Aqui eu tenho 4 push buttons, que significa botoeira. O verde a gente aperta para ligar o motor lá no comando elétrico, o vermelho a gente aperta para desligar o motor lá no comando elétrico, né? Push button. Botoeira do painel de comandos elétricos. No painel de comando elétrico, além das botoeiras, né, do push button, a gente tem aqui esse sinaleiro. Porque a hora que eu aperto a botoeira, para a gente apertar o botão para ligar o motor. Aí vai acender aqui uma luzinha verde no sinaleiro. Se eu aperto o botão vermelho para desligar, aqui nesse sinaleiro acende uma luzinha vermelha. Então eu tenho que ter o botoeira e o sinaleiro. Aperta a botoeira, o sinaleiro acende. Aperta a outra botoeira, o sinaleiro apaga. Então, isso aqui, vocês vão ver lá no quadro de comando, né? Chama sinaleiro. Agora, em inglês, é meio parecido com o português. É signaler. Signaler. A gente fala depressa, né? Signaler. Signaler é o sinaleiro, que é isso que vocês estão vendo aqui na fotografia, tá? Então, a gente tem a botoeira, o push button e o sinaleiro, que é o signaler. Signaler, né? Signaler. Ou então, você fala pausadamente. Signaler. Signaler. Ok? Bom, aqui nesse slide, está voltando com a foto do Electrical Commands Panel, né? Do painel de comando elétrico. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o push button, né? Aqui é o push button. Ele não acende, não. É só para a gente apertar para ligar o motor da máquina, né? O push button é o botoeira. E aqui, ó, o signaler, que vai acender. Então, eu aperto aqui o push button e o signaler acende, tá? Acende em inglês é light. 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 É a mesma coisa que lâmpada, tá? Light. Então, esse quadro aqui, igual eu já vi no slide, como é que ele chama? Electrical Commands Panel. Painel de comando elétrico, ou quadro de comando elétrico. A hora que a gente fecha a portinha dele, né? Aparece aqui o push button, as botoeiras, e o signaler, que é o sinaleiro que acende para nós. Ele estando aceso, o verde, a gente sabe que o motor da máquina está ligado. Se estiver aceso o vermelho aqui, a gente sabe que o motor elétrico está desligado, mesmo com a portinha fechada aqui. O motor elétrico não fica aqui dentro não, tá? O motor elétrico fica do lado de fora, né? Aqui dentro só fica aquelas peças lá. Então, pessoal, nessa aula de hoje aqui, a gente viu aqui várias palavras, tá?
de inglês técnico aplicada à eletricidade. Na outra aula, na terceira aula, nós vamos continuar vendo palavras de inglês técnico aplicada à eletricidade, à eletrônica. Agora, na quarta aula, nós vamos ver a inglês técnico aplicada à metrologia, né? Ver lá o que é polegada em inglês, o que é paquímetro em inglês, né? Então, eu vou aqui trabalhar em inglês com as disciplinas que vocês estão vendo paralelamente, para ficar mais fácil para você guardar, tá? Então, não precisa decorar essas palavras aqui, né? Isso você vai guardar naturalmente, de tanto eu repetir aqui, tá bom? E aí eu vou passar um exercício para vocês, exemplo que eu passei da outra semana de números, né? Para você relembrar dessas palavras aqui, tá? O exercício, igual eu falei, você pode fazer numa folha de caderno, não esqueça de colocar o seu nome, tira uma foto com o seu celular, uma foto bem legível e pode mandar para o meu WhatsApp, tá? Para ficar mais fácil para você. Aí você vai ter aí uma semana, né, até no final da outra semana, para me passar esse exercício. O exercício eu coloco para vocês lá no pincel atômico, né, no material complementar. Esses slides aqui também estão lá no material complementar, para vocês verem, ok? Então, bons estudos, até a próxima aula.